Vou chamar agora a Edilene Lopes, que está na nossa redação em Brasília. Edilene, isso aconteceu agora há pouco, por volta das 6 horas, 6h05 mais ou menos. É informação que também chega aqui para mim que houve, além desse pedido de prisão domiciliar, também apreender o celular do ex-presidente, não é isso? Exato, Leandro. Eu estava neste minuto, enquanto o Pedro Venceslau falava, lendo essa decisão do Supremo Tribunal Federal e o fato de Jair Bolsonaro ter aparecido nas redes sociais nesse final de semana, participando por videochamada, mesmo que calado, das manifestações que ocorreram em várias partes do Brasil, em diversas capitais, pesou para que essa decisão de Alexandre de Moraes fosse tomada. E agora nós temos que pensar no próximo passo. A base do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive em conexão com os Estados Unidos, tem dito que a Lei Magnitsky seria estendida a outros ministros do Supremo Tribunal Federal se houvesse mais decisões em relação a Jair Bolsonaro. Então, agora há a possibilidade de que essas medidas sejam estendidas a juízes que são técnicos do Supremo Tribunal e também a outros membros da Suprema Corte. Antes, a gente falava aqui que os únicos que estariam livres dessas punições, a princípio, seriam os ministros Luiz Fux, que tem votado de forma divergente quando a decisão é colegiada em relação a Jair Bolsonaro, e também André Mendonça e Cássio Nunes Marques, que foram os ministros indicados por Jair Bolsonaro. Essa nova decisão escala o tensionamento entre a base de Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, nessa conexão com Donald Trump, que tem comprado a briga do ex-presidente brasileiro. É uma decisão que surpreende, embora o ministro do STF, Alexandre de Moraes, já tenha avisado isso antes, e agora essa prisão domiciliar certamente terá muita repercussão nas redes sociais e vai alimentar uma nova mobilização da direita que já promete um 7 de setembro maior do que foram as manifestações de ontem. É uma decisão de última hora que, embora alguns pudessem aguardar, é uma surpresa, porque agora, com a chegada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro previsto para meados de setembro, antes disso ele chega numa punição ou numa medida cautelar máxima antes da prisão, de fato, que é a prisão domiciliar que vem em sequência da tornozeleira eletrônica. Então, agora certamente vamos acompanhar as repercussões na base de Bolsonaro e o primeiro dia de fato de funcionamento do Congresso Nacional, que vai ser amanhã, quando já tem sessão, vai ser um dia muito tenso aqui na capital federal, Leandro. Eu quero pedir desculpas aqui, a citação do nome do deputado Eduardo Bolsonaro por mim. A decisão se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na hora do Break News, eu citei aqui o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Peço perdão pelo lapso, mas a decisão se refere ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Edilene e Pedro Venceslau, eu destaco aqui a página número 23, porque no trecho em que o ministro Alexandre de Moraes cita o motivo dessa decisão, ele fala que o flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada no perfil dele na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão legal. Se refere, portanto, à publicação do vídeo das manifestações de ontem em várias capitais pelo país, né? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele segue falando que não bastasse isso, o réu, Jair Messias Bolsonaro, realizou ligação telefônica por chamada de vídeo com o seu apoiador político e deputado federal Nicolas Ferreira, demonstrando o desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte, em razão do claro objetivo de endossar o tema de manifestação de ataques ao Supremo Tribunal Federal. A decisão foi expressa ao afirmar que, aí cita, portanto, um trecho, o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares implicará na revogação e decretação da prisão nos termos do artigo 312 do CPP, o Código de Processo Penal. Eu chamo a atenção para outro trecho aqui, quando ele fala, o Alexandre de Moraes, da instrumentalização das redes sociais a partir de diversas postagens coordenadas entre os investigados e seus apoiadores políticos, induzindo e instigando o chefe de Estado estrangeiro a tomar medida para interferir ilicitamente no regular curso do processo judicial, de modo a resultar em pressão social em face das autoridades brasileiras, com flagrante atentado à soberania nacional. Era algo que já estava no radar dos bolsonaristas, havia essa preocupação, inclusive eu apurei que o Flávio Bolsonaro foi alertado sobre que poderia ocorrer algo nesse sentido a partir das publicações que Eduardo Bolsonaro fez não Eduardo Bolsonaro, mas aliados de Eduardo Bolsonaro e de Jair Bolsonaro,
com imagens do próprio ex-presidente na sua residência em Brasília, usando uma camiseta de time de futebol com a tornozeleira eletrônica nos pés, acompanhando pelo celular e sendo filmado as manifestações acontecendo em mais de 20 cidades brasileiras. Como eu estava dizendo anteriormente, ainda não está muito claro, não estava pelo menos muito claro, os limites da movimentação política e da interlocução de Jair Bolsonaro com as redes sociais e com aliados. Na primeira manifestação de Alexandre de Moraes, ele já sinalizou que poderia ir por esse caminho, depois que Jair Bolsonaro foi ao Congresso Nacional, participou de um ato ao lado de aliados, não respondeu a perguntas de jornalistas, mas foi filmado, essas imagens foram replicadas em várias redes sociais simultaneamente de aliados e o Alexandre de Moraes, naquela ocasião, já tinha feito um alerta. Tomou as primeiras medidas cautelares, ainda mais leves do que essa, determinou a tornozeleira eletrônica, mas já sinalizando que poderia escalar para uma situação, um degrau acima. Agora, há uma leitura de que, dependendo de como os aliados e o próprio Jair Bolsonaro se comportarem nas redes sociais ou mesmo nos discursos ou nas manifestações que podem acontecer daqui para frente, o próximo passo seria ele ir para uma prisão preventiva num local ainda a ser definido. Não há nada pré-estabelecido na situação de um ex-presidente da República. Fernando Collor de Mello ficou alguns dias numa penitenciária em Alagoas, depois foi transferido para a prisão domiciliar, onde cumpre pena. Ele vai cumprir toda a sua pena em prisão domiciliar. Já se estabelece, então, portanto, agora um debate sobre para onde iria Jair Bolsonaro caso haja uma antecipação de todo o processo e ele tenha que cumprir a pena preventiva, que fica num regime fechado. Seria para um quartel do Exército, por exemplo, por uma cela da Polícia Federal ou iria para algum outro presídio onde ficaria, claro, numa cela especial.